Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Adolescente morre dentro de casa vítima de bala perdida. Supremo libera mais 40 presos durante atos em 8 de janeiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. Um adolescente morreu baleado dentro de casa na zona oeste do Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho tem os detalhes do caso. Oi, Pedro. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Arthur Moreira, de 13 anos, foi atingido por uma bala perdida. Ele tinha acabado de chegar da escola. O pai do menino disse que não havia tiroteio na comunidade do Terreirão, onde eles moram, que ouviu apenas um disparo e, na sequência, viu o Arthur cair. O garoto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado em estado grave para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar afirmou que não havia operação ou ocorrência na área quando tudo aconteceu. Somente nesse ano, 71 pessoas foram vítimas de balas perdidas aqui na capital e na região metropolitana do Rio de Janeiro. 24 delas morreram. Salsi. Tristeza, hein? Obrigada, Pedro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que mais 40 presos suspeitos de envolvimento nos ataques de 8 de janeiro sejam soltos. O Matheus Escavazini tem as informações. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salsi. Moraes concedeu liberdade a 26 homens e 14 mulheres. Eles terão que usar a tornozeleira eletrônica, não poderão deixar a cidade onde moram e nem sair de casa durante a noite e aos finais de semana. Além disso, terão que se apresentar semanalmente à Justiça. Outros 253 acusados permanecem presos. Todos foram denunciados pela Procuradoria-Geral por crimes como golpe de Estado, incitação ao crime e associação criminosa armada. Na próxima terça-feira, o STF começa a 4ª rodada de julgamento de mais 250 denunciados pelos atos de 8 de janeiro. A votação em plenário virtual segue até o dia 15 de maio. Salsi. Obrigada, Matheus. A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte aprovou o projeto que autoriza a Prefeitura a assumir o serviço de transporte coletivo municipal. E em quais situações isso pode acontecer? Em Virgínia Nalon, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite para você. O texto aprovado por unanimidade permite que, caso as empresas deixem de cumprir os serviços previstos em contrato, o município assuma a atividade, utilizando inclusive profissionais e veículos que já fazem este tipo de trabalho. A medida vem depois de inúmeras reclamações dos passageiros por aqui. As condições dos ônibus da capital mineira são a principal queixa dos usuários do transporte público. É o que revelou o último relatório sobre o desempenho do transporte coletivo. Agora, o projeto de lei vai para a Comissão de Justiça e depois segue para a sanção do prefeito. O próximo desafio da Câmara é votar um projeto de resolução para reduzir o valor atual das passagens. Salsi. Obrigada, Virgínia. A cerimônia de coroação do rei Charles III acontece neste sábado. Mais de 2.000 convidados, entre chefes de estados, membros da realeza e celebridades, vão participar do evento. O presidente Lula é um dos convidados. A cerimônia está prevista para começar às 6 da manhã, pelo horário de Brasília. A bordo de uma carruagem, Charles e a rainha consorte, Camila, sairão do Palácio de Buckingham e farão um trajeto de cerca de 2 quilômetros até a Abadia de Westminster. Lá, Charles vai receber a coroa. Em seguida, salvas de canhão soarão em torno do Reino Unido para marcar o momento. Durante o evento, a segurança vai ser redobrada. Segundo a polícia, será a maior mobilização de oficiais em um único dia em décadas, com mais de 11.500 agentes em serviço. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou ter estuprado uma mulher na década de 90, em depoimento à justiça. Um vídeo de Donald Trump, gravado em outubro, foi exibido aos jurados nesta quinta-feira. Nele, o ex-presidente descreve a escritora que o acusa de estupro como doente mental. Jim Carroll diz que o crime aconteceu em um provador de roupas de uma loja de luxo em Nova York. O julgamento deve prosseguir na semana que vem.
Os preços mundiais dos alimentos subiram em abril pela primeira vez no ano. Os dados são de um relatório divulgado nesta sexta-feira pelas Nações Unidas. E quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. O índice alcançou a média de 127,2 pontos no mês de abril, 0,6% a mais do que em março. Ainda assim, o registro foi menor do que em abril do ano passado, quando os preços dos alimentos básicos dispararam por causa da guerra na Ucrânia. Um dos principais responsáveis pela alta em 2023 foi o preço do açúcar, que atingiu no mês o maior valor desde 2011. Os preços de proteínas, como ovos e carnes, também subiram. Segundo o relatório, esse aumento foi motivado pela baixa expectativa de produção em países da Ásia, aqui da União Europeia, por causa da falta de chuva. De Lisboa, Ana Paula Gomes. O ex-candidato à presidência paraguaio Cubas foi preso por incitar atos contra as eleições realizadas no último domingo. Ele foi detido em São Lourenço, perto de Assunção, a capital do Paraguai. Cubas fazia uma transmissão ao vivo em uma rede social. Segundo a polícia, ele foi detido de forma preventiva, sob acusações de perturbação da tranquilidade pública. O ex-candidato ficou em terceiro lugar na eleição e, depois da derrota, alegou fraude. E para encerrar a semana, a gente deixa uma dica cultural. A primeira exposição brasileira dedicada à cantora Tina Turner. A mostra reúne fotos da cantora americana do início dos anos 1960 até o final dos anos de 1990. Tina vendeu cerca de 200 milhões de discos ao longo da carreira e ganhou 12 Grammys, considerado o maior prêmio internacional da música. São fotografias de diferentes profissionais que retratam diversas fases da cantora, incluindo a época em que ela era casada com o músico e produtor Ike Turner. A exposição ainda conta com uma parte audiovisual, com apresentações em programas de TV e clipes. Tina está na trilha sonora do filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, lançado em 1985. Tina Turner, Uma Viagem para o Futuro, está em cartaz no Museu da Imagem e do Som em São Paulo até 9 de julho. Às terças, a entrada é gratuita. Fica a dica. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.